Então, vou fazer as honras da vez, Mário, se você me permite, convidar aqui, né, para o palco, nossa primeira convidada do dia aqui, queridíssima Luíse Ribota. Luíse, seja muito bem-vinda ao nosso fórum do InTalks. Como você está? Tudo bem, obrigada do convite, Thiago e Mário, obrigada de estar aqui hoje. E certamente eu queria ouvir ela falar um pouquinho para a gente, explicar um pouquinho como é que essa história de mapeamento de dados, como é que a gente pode proceder isso. Imagina, obrigada, Mário. Eu vou ficar um pouquinho com a parte mais técnica, né, já que a gente tem grandes nomes aqui chegando. Então, como a parte de proteção de dados é um pouquinho muito jurídica e o juridiquês é chato para quem não é do mercado jurídico, eu peço, por favor, para a produção colocar a apresentação, porque a gente consegue ser um pouquinho mais didático na parte de como a gente implementou o projeto. É a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a lei está aí, né? Então, apesar de ser um aspecto bem que essa lei veio para a gente tentar salvar os dados que estavam todos jogados por aí, voltar a dar ao titular o controle que ele tinha com esses dados. Então, as empresas grandes, que nem as seguradoras, as corretoras, a gente tem que ter uma noção de qual a nossa responsabilidade nessa situação, de como a gente vai cuidar dos dados pessoais dessas pessoas, né? Tudo começa pelo começo, né? Então, o começo de cada projeto, na maioria dos casos, a gente chama um gap analysis, é onde ele vai ver toda a parte de risco que você pode ter num projeto, tem a parte do legal, que é a parte de privacidade atrelada, mas a gente também tem a parte de segurança da informação, porque os dois não andam sozinhos. Tem que ter um time que saiba conhecer a empresa, que esteja disposto, daí não tem mais aquela hierarquia dentro do jurídico, né? A gente tem que falar muito bem com as pessoas, se colocar no lugar delas, no lugar do negócio e perguntar o que é importante para você, para eu tentar adequar isso para a realidade LGPD, tentando, sempre pensando que o titular é o nosso suprassumo e como a gente vai defender ele disso, né? Então, a gente fez essa primeira parte na Chubb, e a segunda parte, pode passar o slide, por favor, é o que a gente chama de mapeamento de dados. Assim, a lei pede para que a gente tenha mapeado as atividades de processamento. Essas atividades a gente passa conversando com todo mundo de todas as áreas, o que eles fazem com os dados, para onde vai, para a gente tentar entender se a gente está colhendo os dados que são necessários ou se a gente está colhendo a mais. Que a gente chama isso de minimização de dados, né? Então a gente identifica também com quem a gente compartilha os dados, que nem o dado veio da seguradora tal, ou o dado veio dessa corretora. Qual é essa relação que eu tenho com essa corretora? Essa corretora também está fazendo o papel dela, né? Está mapeando as atividades. Nesse caso, a gente tem a IFASEG, que ajuda bastante a gente nisso. E daí a gente também tenta descobrir transferência internacional, quem são os agentes de tratamento. A lei coloca para a gente, se eu tenho controle sobre a finalidade desse dado, eu sou o controlador. Se eu tenho que mandar alguém fazer alguma coisa com esse dado, essa pessoa ou essa empresa vai ser operador de dados e ela segue as minhas diretrizes e eu respondo por essa empresa. Então, é muito importante saber com quem que a gente está lidando. Através do mapeamento também, pode passar um pouquinho, que a gente tem essa parte mapeada de dado, é quando a gente consegue montar a nossa política de privacidade. Então, para os nossos parceiros, o que a gente tenta ver? Se essa empresa fez um pouco da lição de casa, provavelmente ela vai ter já um pouquinho claro o que vai ter nessa política de privacidade dela. Então, eu coleto esses tal dados para tal finalidade, se você quiser, você pode me perguntar, eu tenho um DPO elencado no meu site, eu posso te atender de tal maneira. Então, essas empresas que elas já estão mais acostumadas, que elas mapearam, elas vão ter uma política de privacidade um pouco mais palpável nesse sentido. Então, se eu vou lá contratar uma empresa de assistência, será que essa empresa de assistência fez a lição de casa dela ou eu posso ajudar ela? Porque a gente está falando dessa lei desde 2018, então é óbvio que o capital que uma seguradora multinacional tem não vai ser o mesmo de um vendedor menor. Então, nosso papel também é ajudar essas pessoas essas empresas que estão emergindo, para mostrar para elas o que elas fazem para se adequar, como eu faço para a gente ter esse tipo de conversa, e começa pela política de privacidade. São empresas também que às vezes operam no exterior e estão começando aqui no Brasil, então o processo de você contratar essas empresas às vezes demora mais, porque você pede para elas que elas se adequem,
para que você possa conseguir conversar com elas, né? Então, aqui a gente tem um pouquinho da política de privacidade, pode passar. E daí tem aquele ponto que é o ponto jurídico chato, que são a dos contratos, né? A lei fala que a gente tem uma relação operador-controlador. Então, eu passo as instruções para o meu operador, e aquilo lá também vai estar no meu mapeamento de dados, que também vai para a minha política de privacidade. Então, para o operador, eu vou perguntar o que para ele? Ou eu vou falar o que para ele, né? Por quanto tempo você guarda esses dados? Você precisa guardar por tanto tempo? Qual é o seu prazo prescricional, que o jurídico adora falar isso, que é quanto tempo ele tem para guardar esses dados? Qual é o prazo que você precisa para armazenar esses dados, se você tem que armazenar esses dados, né? Eu posso fazer uma auditoria em você, como você, aqui na TIAB a gente tem um assessment de segurança da informação, então você está adaptado dentro de segurança da informação, com requisitos mínimos para conseguir operar nesse mercado sem ter ataque? Ou se um ataque você consegue me dar a resposta de como foi seu ataque para eu reportar isso para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Quais são suas responsabilidades nesse interim? Então, são esses pontos que a gente conversa com o operador. Mas, apesar da lei da LGPD não ter sobre relação controlador-controlador, que a gente pode colocar, nesse caso, as corretoras ou aquelas relações que a gente tem com outras seguradoras, a lei geral europeia coloca para a gente um pouquinho disso. E daí, nesse interim, nos contratos com controladores, eu acho que são os contratos que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque aqui a nossa responsabilidade são com controladores também de dados. Então, eu, pelo menos, faço a lição de casa, a gente tenta desenhar para as áreas, ou mesmo para o outro controlador, qual é o trâmite desse dado. Então, o controlador coleta esse dado. Você deu aquele aviso de privacidade lá no começo do que você está fazendo com o dado do meu titular? Quais dados pessoais a gente está coletando? Eles são os mínimos necessários para essa operação? Você vai armazenar esse dado? Por quanto tempo você tem que armazenar? Como a gente vai fazer a transferência desse dado? Daí entra aqueles SFTP, Web Service e tudo mais que a gente está acostumado, as APIs. E se der um incidente aí, de quem que é a responsabilidade? Porque é aí que são as pontas, né, que a gente tem que tomar cuidado. Publicidade, com esse dado, você coletou o consentimento para a gente fazer a publicidade? O mundo hoje, ele é de dado. Tudo é dado, né? Se for pensar a medicina faz toda a análise do paciente, apesar dos dados, daí no exame ainda eles colocam, paciente, feminino, etc e tal. Por quê? Porque eles fazem uma coletagem desse dado que vai para você conseguir dar um resultado melhor. E a mesma coisa no mundo, a gente não tem que ter medo de coletar dado, de passar dado, de fazer nada com o dado. É só ter o cuidado. Porque é através do dado que a gente consegue melhorar a vida, assim, apesar de coletando dado. Daí a gente tem aquelas outras balizas, né, que tá dentro da ética, eu não estou sendo preconceituoso, nada disso, mas coletar o dado é o básico da vida. Todo mundo vai viver coletando dado. Então, como que eu faço essa coleta de dado? Como que eu vou avisar o titular? Para que eu estou fazendo esse meu business intelligence? E se der um incidente, o que eu vou fazer com isso? A autoridade, hoje em dia, ela pede 2 dias úteis para a gente avisar ela. Então, a relação com o controlador, de você saber quem são seus parceiros, para a gente conseguir reportar isso e tentar mitigar esse incidente, ou melhor, prevenir esse incidente, porque incidentes acontecem, aqui no Brasil a gente está bem acostumado com isso. Então, como que a gente escolhe esses parceiros? Como que a gente vai olhar esses parceiros? E quando esse dado vai para o outro lado, aqui também ficam as mesmas questões. Subprocessamento, quem é minha empresa de assistência, quem eu vou contratar, como eu faço o atendimento de sinistro, como eu vou fazer o atendimento do titular. Então, são coisas que devem estar bem pontuadas nos contratos. A gente está acostumado nesse mundo a ter contrato padrão, mas o contrato padrão, ele é só um corpo, né? Óbvio que talvez empresas que sejam muito grandes não consigam. Mas nessas relações que eu acho que são de seguradoras, que elas são bem específicas do mercado de seguro, é importante a gente saber como está indo o trâmite do dado para a gente ter o cuidado daquela operação, né? Muito bom. Luiz, vou te agradecer a presença, tá? Obrigado por ter participado com a gente aqui. A gente vai passar, então, para a nossa próxima convidada. Obrigado, Luiz, de coração. Fica com a gente aí